Procuramos por respostas num universo de silêncio. Venha descobrir o que encontramos. Veremos neste vídeo se estamos só no universo ou se eles estão em silêncio. Eles deveriam estar por toda parte. Seus sinais de rádio deveriam encher o cosmos. Mas, em algum ponto da jornada, existe um desafio, um filtro, que é quase impossível de superar. Talvez a resposta esteja em uma floresta escura, onde os predadores mais inteligentes são os que ficam em absoluto silêncio. Então, onde está todo mundo? Olhe para cima em uma noite sem nuvens, longe das luzes da cidade. O que você vê? Milhares de pontos de luz cintilando na escuridão infinita. Cada um deles uma estrela, um sol, talvez muito parecido com o nosso. Agora, tente imaginar que, apenas na nossa galáxia, na Via Láctea, existem mais de 200 bilhões de estrelas, e que no universo observável existem mais de 2 trilhões de galáxias, cada uma com seus próprios bilhões de sóis. O número de planetas que orbitam essas estrelas é simplesmente incompreensível. Planetas rochosos, planetas gasosos e planetas que estão na distância perfeita de suas estrelas para que a água possa existir em estado líquido, a chamada zona habitável. Diante dessa vastidão, dessa abundância de mundos, uma pergunta se torna inevitável, quase um grito no silêncio cósmico. Se o universo é tão grande, tão cheio de possibilidades, onde está todo mundo? A ideia de que o universo deveria estar fervilhando de vida não é apenas um desejo, é uma conclusão quase lógica. Em 1961, o astrônomo Frank Drake tentou colocar isso em números, criando a famosa equação de Drake. Ele considerou várias variáveis: a taxa de formação de estrelas, a fração dessas estrelas que têm planetas, o número de planetas que poderiam desenvolver vida, a fração da vida que se torna inteligente e por aí vai. Mesmo com as estimativas mais pessimistas e conservadoras, a equação sugere que deveriam existir milhares, talvez milhões de civilizações inteligentes só na nossa galáxia. Civilizações que poderiam ter surgido milhões de anos antes da nossa. Tempo mais do que suficiente para desenvolver viagens interestelares e colonizar a galáxia inteira. Eles deveriam estar por toda parte. Seus sinais de rádio deveriam encher o cosmos. Suas megaestruturas deveriam ser visíveis para nossos telescópios. Mas quando olhamos para o céu, o que encontramos? Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto e ensurdecedor. Foi essa contradição chocante entre a alta probabilidade de vida extraterrestre e a total falta de evidências que levou o brilhante físico Enrico Fermi, durante um almoço em 1950, a fazer uma pergunta simples, mas devastadora. Então, onde está todo mundo? Este é o paradoxo de Fermi, e as possíveis respostas para ele são muito mais fascinantes e às vezes aterrorizantes do que a própria pergunta. Vamos explorar algumas delas. Hipótese 1. O grande filtro. Essa é uma das ideias mais sombras. A teoria do grande filtro sugere que, em algum ponto da longa jornada entre o surgimento da vida e uma civilização capaz de colonizar a galáxia, existe uma barreira, um filtro, um desafio que é quase impossível de superar. A questão assustadora é: onde, na linha do tempo cósmico, esse filtro está? Existem duas possibilidades. A primeira é uma boa notícia para nós. Significa que o filtro está no nosso passado. Talvez o surgimento da vida em si seja o evento mais raro do universo. Ou talvez o salto de uma célula simples para uma vida complexa como a nossa seja o grande filtro que já superamos. Nesse cenário, nós somos os primeiros. Somos especiais. Mas, e se o filtro estiver no nosso futuro? Isso significaria que muitas civilizações surgem, se tornam inteligentes, descobrem a ciência, mas algo sempre as impede de ir além. Talvez toda civilização avançada acabe se autodestruindo através de guerras nucleares ou esgotando os recursos de seu planeta,
ou criando uma inteligência artificial que se volta contra os seus criadores. Se o filtro estiver à nossa frente, o silêncio que ouvimos do cosmos não é um sinal de que estamos sozinhos, é um aviso. O som de civilizações que, como nós, chegaram perto e falharam. Hipótese 2. A hipótese da Terra rara. E se não houver um filtro? E se o processo todo seja simplesmente difícil? A hipótese da Terra rara sugere que as condições que permitiram a vida inteligente florescer aqui são o resultado de uma série de coincidências cósmicas tão improváveis que podem ser únicas. Pense bem, temos uma estrela estável, um planeta rochoso, na distância certa, uma lua gigante que estabiliza nosso eixo e cria as marés. Planetas gigantes como Júpiter, que funcionam como um escudo, nos protegendo de impactos de asteroides. Uma posição segura em um braço espiral da galáxia longe do centro violento. Talvez a vida simples, microbiana, seja comum no universo. Mas a vida complexa, consciente e tecnológica, talvez isso exija um alinhamento de astros tão perfeito que nós sejamos a única vez que a loteria cósmica premiou o grande prêmio. Nesse caso, o silêncio do universo é o som da nossa própria solidão. Hipótese 3. A hipótese do zoológico. Essa ideia nos tira do centro do palco e nos coloca em uma jaula. E se eles já estiverem aqui? E se o universo não estiver em silêncio, mas nós é que estamos em uma espécie de quarentena cósmica? A hipótese do zoológico propõe que civilizações muito mais antigas e avançadas existem, e elas nos conhecem. Elas nos observam da mesma forma que nós observamos animais em uma reserva natural. Elas não interferem para não atrapalhar nosso desenvolvimento natural. A Via Láctea poderia ser uma selva cheia de vida, mas nós vivemos em uma clareira, protegida e isolada, sem saber dos predadores e das maravilhas que existem lá fora. O silêncio, nesse caso, não seria um vazio, mas sim o som de uma regra sendo seguida. A primeira diretriz, de não interferir. Eles estão esperando que nós amadureçamos, ou talvez apenas nos estudando como uma curiosidade biológica. Hipótese 4. A floresta sombria. Essa é talvez a explicação mais aterrorizante para o silêncio. Popularizada pelo escritor de ficção científica Cixin Liu, ela pinta o universo não como um lugar vazio, mas como uma floresta escura e perigosa. Nessa floresta, todos são caçadores. A sobrevivência é o único objetivo. A vida de outra civilização é, por definição, uma ameaça potencial. Como você não sabe as intenções do outro, a atitude mais segura é eliminá-lo antes que ele elimine você. Nesse cenário, o silêncio é a estratégia de sobrevivência. Qualquer um que anuncie sua presença, que acenda uma fogueira na escuridão, que envie uma mensagem de rádio, é imediatamente caçado e destruído por outras civilizações que estavam escondidas, ouvindo. Nós estamos enviando nossas mensagens para as estrelas desde que inventamos o rádio. Se essa hipótese estiver correta, nós estamos gritando em uma floresta, onde os predadores mais inteligentes são os que ficam em absoluto silêncio. O silêncio que ouvimos, então, seria o som da sabedoria e do medo. Da barreira intransponível à nossa solidão cósmica. Da observação distante ao medo paralisante. As respostas para o paradoxo de Fermi nos forçam a olhar para o nosso próprio lugar no universo. Talvez a resposta seja algo que nem conseguimos imaginar. Talvez nossa matemática esteja errada, nossa biologia seja limitada, ou nossa forma de comunicação seja primitiva demais para perceber as conversas que já acontecem ao nosso redor. Mas no final, talvez a ausência de uma resposta seja a mensagem mais importante. O grande silêncio do universo nos devolve a pergunta. Ele nos força a olhar não mais para as estrelas, mas para nós, aqui, neste pálido ponto azul. Se estivermos sozinhos, a responsabilidade de carregar a chama da consciência é inteiramente nossa. E se não estivermos longe, temos o dever de nos tornar o tipo de civilização que gostaríamos de encontrar. E você? Qual dessas hipóteses te parece mais provável?
Ou você tem uma teoria diferente? O universo é um lugar vazio, um zoológico ou uma floresta sombria? Deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber sua opinião e continuar essa conversa. Se você gostou de explorar esses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais jornadas pelos enigmas da ciência e da existência. Obrigado por assistir e até a próxima.